Abra sua Bíblia comigo no Evangelho não, na carta de Hebreus. Carta de Hebreus, capítulo 4. Aleluia. Oh Deus. Tem aqui. Obrigado. Carta de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 14 em diante. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia, a fim de achar graça e sermos ajudados no tempo oportuno. Amém? Até aí, querido. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração a Ti, para ser ministrado por Ti, para ouvir a Tua palavra, para receber a instrução, o toque que nós precisamos. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acrescenta-nos convicção nessa noite. Acrescenta-nos fé nessa noite, através da Tua palavra. Nos dê entendimento, Senhor, para cumprir todo o propósito que o Senhor tem estabelecido para nós. O nosso culto a Ti não é um culto para recebermos em troca. Nós não oferecemos para receber nada em troca. Nós oferecemos porque reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder. Nós reconhecemos, Senhor, o sacrifício expiatório por nós na cruz do Calvário. Sentimos gratidão porque nós estávamos em pecado. Estávamos riscados, fora da herança, mas o Senhor nos deu a oportunidade de vida e por isso nós o cultuamos, nós adoramos. Fala conosco, Senhor, acrescenta-nos aquilo que precisa ser acrescentado nessa noite através da Tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo. Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Fala assim: fique à vontade, Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido. Glorificando a Jesus. Amém. Você vai aplaudir a Jesus. Capricha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre tentação. E também quero falar um pouquinho sobre provação. Ué, pastor, não é a mesma coisa? Não. Tentação é uma coisa e provação é outra coisa. Tiago escreveu no capítulo 1, no versículo 13, que ninguém, sendo tentado, diga: Deus me tentou. De Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que é tentação? Tentação é introduzir alguém ao erro. Deus não introduz ninguém ao erro. Deus não tenta ninguém.
Amém? Mas o diabo faz isso. O diabo tenta nos introduzir ao erro. A provação não. A provação, ela tem a característica de nos levar para frente. Não nos levar para trás. Ela nos leva para o crescimento, para o aperfeiçoamento. A provação é um teste. No mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, temos uma alegria quando passamos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência, tendo porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta de nada. Amém? Então a provação, ela tem uma obra que opera paciência. Ela tem o propósito de operar na gente paciência. E a paciência é a obra perfeita para que sejamos perfeitos, completos, sem falta de nada. Então, Tiago diz: quando eu estou passando por provações, eu estou feliz, porque ela tem um propósito na minha vida, de me gerar paciência, e a paciência é a sua obra perfeita, para que eu possa ser completo em Cristo. Exemplo, Deus provou Abraão, e Deus provou Abraão naquilo que ele tinha. E o que Abraão tinha? Abraão tinha um filho. E aí Deus chama Abraão e pede o seu único filho. Diz: me dê o seu único filho. Sobe na montanha que eu te mostrarei e oferece o teu único filho em sacrifício. Aleluia. Deus estava provando Abraão com aquilo que ele tinha, um filho, para que pudesse dar a Abraão uma nação. Ele muda o nome de Abraão. Ele não era Abraão, ele era Abrão. E agora você não vai se chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão, que significa pai de nações, pai de multidões. Mas para Deus cumprir a promessa para Abraão, ele teve que ser provado. Porque como você vai receber o muito de Deus, se você não pode ser fiel no pouco que você tem? Então, irmão, tenha alegria em passar provações, porque essa provação, ela vai produzir um peso maior na sua vida. Deus está te provando para te dar uma medida maior, e Ele vai provar com aquilo que você tem. Ele vai te provar naquilo que você tem, na condição que você tem, na estrutura que você tem. E se você puder ser fiel nisso, você se prepare, porque Deus vai te acrescentar uma multidão. Ele vai te levar a um crescimento. Amém, irmão? Quando você faz a prova na faculdade, é para crescer numa carreira, não é verdade? Você faz a prova, você estuda, você se prepara para crescer. Deus prova-nos para nos testar em fidelidade e liberar sobre a nossa vida crescimento. Tem muita gente que não recebeu a promessa porque não passaram no teste de fidelidade diante de Deus. Israel, por exemplo, não quis ser o pintinho debaixo das asas do Senhor. Mateus 23:37, Jesus diz isso: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, aleluia, com os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, mas você, Israel, não quis. Irmão, comece a ser fiel a Deus no pouco que você tem. Pastor, eu quero viver uma explosão, eu quero viver um avivamento poderoso na minha vida. Aleluia, quando é que as coisas vão acontecer? Comece com o pouco que você tem. Não tenta atropelar, não. Pega o pouco que você tem e seja fiel. Suba degrau por degrau. Aprenda a fidelidade naquilo que você está padecendo. Hebreus diz que até Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Até Jesus teve que aprender a fidelidade e a obediência por aquilo que padeceu. Pegue a circunstância que está à sua volta, ao seu redor. Pegue a situação que te cerca, as provações que te cercam. Porque eu sei que você tem provações. Mas nós precisamos discernir a provação da tentação. Separar bem. Porque para cada uma eu tenho uma reação diferente. Eu não posso ter a mesma reação na tentação e a mesma reação na provação. Amém? Por que Deus permite provações na minha vida, pastor? Para treinar você, irmãos. A provação é uma oportunidade para treinar você. Aproveita a oportunidade para crescer. Se você perguntar para Deus, Deus, por que eu estou vivendo isso? Sabe o que Deus vai responder? Eu não quero você vazio. Eu não quero pessoas vazias. Por isso, você passa por isso. Agora a tentação é para você fugir. A tentação não é para você enfrentar. A tentação não é para você lutar. A tentação é para você fugir. Por isso eu tenho que discernir o que é provação e o que é tentação. Você não deve lutar contra a tentação. Você deve fugir dela. 1 Coríntios 6,18 diz, fuja da prostituição. 1 Coríntios 10,14 diz, fuja da idolatria. 1 Timóteo 6,11 diz, fuja do amor ao dinheiro. 2 Timóteo 2,22 diz, fuja dos desejos da mocidade. O exemplo de José no Egito, que fugiu da mulher de Potifar. José jovem, na flor da idade, os hormônios em alta, mas era homem de Deus, era um jovem cheio de Deus. A mulher de Potifar, com certeza devia ser uma mulher bonita, que dizem os historiadores que as mulheres egípcias eram lindas, eram mulheres arrumadas, perfumadas, ainda mais a mulher de Potifar, que é rica, mulher de um general, de um comandante. Aí a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. E José, largou a toalha e saiu correndo, irmão. Nem a toalha, ele fugiu. Por que ele não ficou? José não podia ter ficado e falar, não, eu vou te repreender agora, pombagira, vem cá. Eu te repreendo, sai dela, Satanás. Podia ou não podia? Não, mas ele, correu. Porque é homem de Deus, mas também é homem. Antes de ser de Deus, é homem. Então, coisas como prostituição, idolatria, dinheiro, desejos, são armas que Satanás usa para nos tentar. Porque fazem parte da nossa humanidade. Está na nossa carne. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. São natureza. Faz parte da nossa natureza. Não vem de Deus, mas está no mundo. O pecado entrou por Adão. Por isso que Davi dizia, em pecado concebeu a minha mãe, porque na verdade, nós nascemos em pecado. Porque somos filhos de Adão e Eva. Cristo deu a sua vida na cruz para remir o pecado. Por isso que eu sou salvo pela graça, não pelas obras.
quando eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida a Jesus para viver uma vida no Espírito, em novidade de vida no Espírito. Então a Bíblia diz que nenhuma maldição há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo o curso desse mundo, segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. Porque andar no Espírito me diferencia da carne, me diferencia do mundo e das paixões do mundo. Mas isso não significa que eu não vou ser tentado. Isso não significa que eu não vou ser provado. Eu vou passar pelo teste, eu também vou passar pela prova. Eu continuo homem. E isso que é fantástico. É o que nos dá direito de galardão. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Salvação é o direito imerecido que eu tenho. Eu posso entrar no reino dos céus. Aleluia por isso. Mas galardão não. Galardão é referente à minha obediência. É referente ao meu estado de renúncia. É referente ao meu caminhar. É aquilo que eu faço para Deus. É a minha decisão de cumprir o seu propósito, de servi-lo. E como é difícil você resistir às paixões, você vencer os desejos. E cada vez que você renuncia, que você poderia ter feito e não fez, poderia ter tocado e não tocou, poderia ter pecado, mas não pecou, estava na sua frente, mas você decidiu, você teve um não para aquilo, porque você amou mais a Deus do que aquilo. E cada vez que você faz isso, você está acrescentando no galardão. Galardão não é só ganhar alma para Jesus, não é só levar alguém para o batismo, galardão não é só levar mais alguém à confissão de Cristo. Galardão também me traz um galardão, a recompensa por tudo que eu resisti, que eu lutei, que eu relutei, que eu pude me estabelecer em fidelidade. Foi o preço pago. Eu paguei um preço de me separar, de não ser igual. São 3 investidas do diabo. Porque o diabo conhece a nossa natureza. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, aleluia, e concupiscência da carne. Ele vem nessas 3 áreas: na carne, nos olhos e na soberba. Na carne, através do desejo físico. O cara se converte a Jesus, mas o corpo ainda quer a droga. O corpo ainda quer o crack. O corpo ainda quer a cocaína, quer a maconha. E ele tem que relutar contra isso. Pastor, mas o senhor está falando de um drogado. A prostituição, ela também pode se tornar um vício na sua vida. Porque você vem do mundo de prostituição, de satisfações carnais, e aí você aceita Jesus, recebe a Deus como seu Salvador, e você tem uma decisão agora: eu tenho que separar a minha vida, eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia lá, quando eu era escravo do pecado. Aí você aceita Jesus, se converte, mas o corpo ainda deseja o pecado. O corpo ainda quer satisfazer a carne. Aí se você disser para mim que não, você está mentindo. Impossível. Ah, pastor, eu não tenho, eu não. Eu sou santo. Depois você escuta a mensagem no YouTube, que nós ministramos na vigília, sobre a falsa santidade. É aquela de bater no peito mesmo e dizer:
Oh Deus, tenho jejuado, tenho feito, tenho servido. Sou diferente. Obrigado por tudo. Você se engana quando você pensa que é. Não subestime a si mesmo. Eu estou falando das suas fraquezas. Por isso que você tem que fugir mesmo. Quando o pecado bater na sua porta, quando a tentação vier, você sabe o que é tentação. Quando a tentação é tudo aquilo que eu quero e não posso. José fugiu porque ele queria. Por isso que José fugiu, porque ele queria. O nosso corpo está treinado nisso, irmão. Nas vontades do corpo. O corpo naturalmente ele é assim. Nós somos assim. Nossa natureza quer isso. Nossa carne deseja isso. Aí a Bíblia diz, irmãos, Efésios 2:33, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, sabe o que significa isso? Por natureza, nascemos. Está engendrado na nossa carne. Naturalmente, significa que nós nascemos assim. Faz parte da nossa existência. E por natureza também somos filhos da ira. Os desejos sexuais, o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, é um vício da carne, cada um tem um pecado diferente. Eu quero dizer para você, homossexual, você lésbica, talvez não tenha aqui no nosso meio, mas talvez tenha nos assistindo pela internet, no YouTube. Muitos homossexuais se acham especiais, porque, o meu problema é maior do que todo mundo. Porque eu sou diferente, eu não queria ter nascido assim, porque eu sou um problema. Deus, será se eu tenho chance para Deus? Eu quero dizer para você, meu querido, que você não é diferente do outro. A diferença é que o outro, ele quer se prostituir. O outro quer mentir. O outro tem outros tipos de pecado. O irmão do seu lado tem uma tendência diferente que a sua. E diante de Deus nós estamos na mesma balança. Temos que renunciar do mesmo jeito. Temos que negar a nós mesmos do mesmo jeito. Você não é diferente de ninguém, meu irmão. E o meu conselho é: renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Vá para a oração. Resista à tentação. Ore para que o Espírito Santo possa mover dentro de você. Te capacitar, engendrar em você os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E que sentimento é esse? Sendo Deus, não quis ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Assuma essa forma de servo de Deus, de submissão. Jesus estava indo para a cruz. Ele estava no Getsêmani suando sangue, próximo da crucificação. A vontade dele era: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ir para lá, mas contudo não seja como eu quero, seja como tu queres. O Filho de Deus, ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo. Por isso que a Bíblia diz: nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que em tudo foi tentado, e ele sabe exatamente como eu me sinto, ele sabe exatamente como você se sente.
Por isso, Ele tem misericórdia de você. Ele compreende você. Diferente de aceitar. Ele sempre vai dizer: eu te amo. Não te condeno. Mas Ele também sempre vai dizer: vá e não faça mais isso. Vá e não peques mais. Existe uma onda por aí em que nós estamos dizendo: Deus é amor, e Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele não vai deixar você viver a sua vida do jeito que você está vivendo. Ele te ama tanto, 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 que por isso Ele vai te confrontar. Ele vai te tentar, Ele vai te provar. E vai permitir que o diabo te tente também, porque você também precisa saber os seus limites. Isso é o amor de Deus. Se está sem disciplina, diz a Bíblia, sem correção, você não é filho, é bastardo. Mas se tem correção, é filho, porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige quem ama. Por isso Deus sempre vai te confrontar a você abandonar esse pecado da sua carne, querido. Abandona. Quem confessa e deixa, diz a Bíblia, alcança misericórdia. Não é só confessar, mas tem que deixar. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Tem gente que confessa e continua. E no outro culto confessa de novo, mas continua. É o crente da luz vermelha. Quem já conhece a história do crente da luz vermelha? Só vocês? Quem não conhece? Não? A maioria. Eu vou contar então. Irmão, tem gente que confessa e não deixa. E o crente da luz vermelha, ele fazia isso. Ele vinha para a igreja, e é pentecostal ele. Ele estava no reteté, no mistério, num manto danado. Aleluia. Você olhava para ele e falava: esse cara aí, profeta. Ele passava num aviãozinho, pulando de um pé só. Aí ele saía do culto, indo para a casa dele, ele passava em frente da casa da luz vermelha. Quem sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, né? Bordel. Ele passava em frente da casa da luz vermelha. E aí o velho homem vinha à tona. Ai, ô tentação. Ô coisa do inferno. Ai, Jesus, é só hoje, tá? Amanhã eu peço perdão. E ele entrava. Passava a noite se prostituindo. Aí no outro dia de manhã vinha o baque. Tristeza pelo pecado. Aí ele ia lá na casa do pastor, batia na porta da casa do pastor, falou: ô pastor, eu pequei, pastor. Ora por mim, pastor. Eu fui para a casa da luz vermelha, me prostituí. E o pastor: queima, diabo. Queima, pombagira. Queima, demônio do inferno. Aí o irmão sai aliviado, fala: aleluia, queimou tudo aí, pastor, queimou. Aí no próximo culto, está lá o irmão, né? Você já queimou tudo mesmo. Aleluia, glória a Deus. E cheio do fogo. É que era um fogo estranho. Que ele saía do culto na hora de ir embora para casa, o caminho da casa dele, tinha a casa da luz vermelha. E aí ele ia à tentação de novo. Oh meu Deus. Oh sangue do cordeiro, mas foi tão bom aquela semana passada. Oh Jesus. Aí ele entra, irmão.
No outro dia de manhã vem o peso do pecado. E ele vai aonde? Na casa do pastor. Ô pastor, eu pequei de novo, pastor. E o pastor queima a pombagira, queima demônio do inferno, queima. O cara se acostumou com isso, irmão. Ele entrava no culto todo alegre e tal, e já saía indo para a casa da luz vermelha, não tinha mais nem tentação, já era parte do script. Saí do culto, eu vou para a casa da luz vermelha, de domingo de manhã, na segunda-feira eu vou na casa do pastor. Zero a conta, ele queima tudo e pronto. E tem gente que faz isso. Peca, falando, depois eu choro lá na igreja, Deus perdoa, está tudo certo. Aí ele vai se acostumando. E as suas lágrimas vão se tornando lágrimas de crocodilo. Aleluia. Aí um dia o cara foi sair para ir para cá da luz vermelha, já saiu certo. Deu a paz do Senhor para todo mundo. Agora estou indo embora. Casa da luz vermelha. Quando ele está no meio do caminho, o capeta, a pombagira do inferno aparece na frente dele. Ele está indo assim, ele fala, para aí! Ele olha assustado, nunca viu a pombagira, falou, credo! O demônio fala assim, agora tu vai sozinho, porque eu estou cansado de ser queimado. Ou seja, é safadeza mesmo, irmão. Tem um monte de gente assim. Quer fazer a vontade, quer adorar a Deus no espírito, mas não consegue adorar com a carne. Na carne ele entrega no pecado, na mente ele entrega para o pecado. Aleluia, cutuca o irmão do seu lado, fala para ele assim, por que que tu veio hoje, hein, irmão? Segura agora, tu veio, fica aí, não vai embora não. Deixa Deus te pegar. E os jovens estão crescendo, né? Que lindo, essa juventude. Segura, pega a palavra. Irmãos, primeiro ele age no desejo da carne. Também ele vai agir nas emoções, no orgulho, na soberba da vida. A Bíblia diz em Marcos 7:21, do interior do homem, do coração, saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídio. Versículo 22. Aqui faz parte do emocional, do nosso orgulho. Os frutos, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas estas coisas procedem de dentro do homem. E o diabo sabe, conhece as suas emoções. Ele também vai tentar você nas suas emoções. Tem aquele cara que é pavio curto. Você conhece gente assim? Tem algum pavio curto aqui, irmão? Pode levantar a mão aí, não tem vergonha não. Pavio curto é o que, se tiver que ir para porrada, ele vai, se perder, aí depois até fala, ai, me arrependi de ter feito isso, mas eu não aguentei, eu estava nervoso. Pavio curto. O inimigo conhece as suas fraquezas. Ele sabe que você é o pavio curto. Tem o avarento? Hã? Tem avarento aqui, irmão? Não, pastor, o meu problema é avareza. Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Ah, quero ver levantar a mão, né? Tá bom. Vai nessa.
Vou explicar o que é o avarento. O avarento é aquele cara que fica juntando moedinha. Não precisa ter muito dinheiro para ser avarento, não. Ele pode ser aquele cara, é tão avarento que ele tem a vontade de comer um negócio, ele não compra porque ele não posso gastar. Passo fome, mas não compro. Eu vou guardar. Sabe o que é avareza? É ter a intenção de acumular. Ele não precisa acumular propriamente. Só de ter intenção de acumular, ele já é um avarento. Aí o diabo também tenta você nessa área. E você pensa que não está pecando, mas está pecando. Aí não dá o dízimo, não. 10% é muito, pastor. Que isso? 10%, muita coisa. Não oferta. Não, eu estou precisando mais do que Deus. Deus já tem muito filho ofertando. Vou ofertar a Deus. Não, Deus, eu vou ofertar minha adoração, tá? Está retido. Às vezes Deus manda anjos na sua porta. Mas é um mendigo. Você vê um mendigo. Você vê um cara da rua. Mas talvez pode ser um anjo. Por quê? Porque Deus, aqui é Deus te provando. A testar a sua fidelidade. Os princípios do seu coração. Porque quando o diabo tem alguma coisa para te acusar, ele tem legalidade para tocar em você. O diabo, quando rodeou o céu, rodeou a terra e subiu no céu, Deus disse: tu viste meu servo Jó, fiel, justo. O que o diabo fez? Ele argumentou. O diabo é um promotor do inferno. O diabo é o promotor do inferno. Ele sempre vai tentar argumentar contra a sua vida. Então ele vai juntar todas as cláusulas da sua vida de imperfeições e vai pôr lá, e vai dizer: ó, é lógico, senhor. Sabe por que ele é fiel? Ele tem dinheiro. Tira a riqueza dele. Sabe por que ele é fiel? Ele tem uma família. Tira a família dele. Tire os filhos dele. Ele tem tudo. Deixa eu tocar para o senhor ver. Até então Jó ainda não havia passado por momentos assim. E o diabo, que não é nada bobo, irmão. Se o diabo não é bobo. O inimigo das nossas almas não é bobo. Ele vai argumentar para ter legalidade para tentar você. Um dia o diabo foi para Jesus e disse: deixa eu pegar Pedro de jeito. Deixa eu peneirar a vida dele. Sabe o que é isso? Deixa eu testar a fé dele. A palavra peneirar no grego significa siniazo, que significa testar a fé até o limite. Jesus permitiu. E ainda avisou Pedro, falou: olha Pedro, o diabo vai vir, se prepara. E eu vou interceder por você para que você não desfaleça. E ainda ajude os seus irmãos. Porque todo vencedor de prova, de teste, de tentações, ele é um ajudador dos outros. Ele é uma experiência viva para ajudar quem está passando por isso. Por quem já passou, você já passou. Você já passou e você venceu, então você tem um mapa. Um mapa escrito na sua vida. As suas experiências mapearam o seu coração, mapearam o seu intelectual, para que você possa ser instrução para aqueles que não têm. Aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes.
Aleluia! Vença! Tem gente que vai até muito bem no começo, mas quando cai na soberba da vida, perde. Eu conheço pessoas que eram maravilhosamente humildes, pessoas simples. Quando tiveram uma condição maior, a soberba o roubou, mudou a sua identidade, mudou a sua personalidade. Tem até um ditado que diz, quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. Então saberás verdadeiramente quem é a pessoa. Não, na verdade, irmão, todos nós caímos nesse dilema. Porque nós temos sentimentos, emoções como todo mundo. Nós também corremos o risco de nos sentir autossuficiente, de nos sentir poderoso. O diabo, quando testou Jesus no deserto, prometeu para ele o quê? Os reinos desse mundo. Olha, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos da terra. E aí começou a passar como num relance todos os reinos da terra. E o diabo disse assim, foi-me dado e eu dou a quem quero. Jesus também foi testado no orgulho, na soberba da vida. Mas o que ele respondeu? Só um Deus servirá a Satanás. Só um Deus prestarás culto. Fica para ti o teu reino. O meu reino não é deste mundo. Ele soube identificar o espiritual. Cuidado com as bandejas, com os pratos do inferno. Quem falou que às vezes o diabo vai vir com porrada, ele às vezes vai vir com... Quem falou que ele vai vir com porrada? Às vezes ele vai vir atrás de você dizendo, homem de Deus, santo homem de Deus. Paulo entendeu na hora, virou e falou, eu te repreendo. Sai, espírito imundo. A mulher foi liberta. Às vezes ele virá com aplausos, com elogios. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar em alguns lugares maiores, algumas pessoas diziam, pastor, o senhor agora já é um pregador do evento grande. O senhor tem que cobrar agora para pregar pelo menos R$1.000, cara. As pessoas têm que te honrar. Eu não vou mentir para você que isso não foi tentador. Eu não vou ser hipócrita e dizer para você, não, longe de mim. Não, isso entrou. Mexeu comigo também. Às vezes a gente está tão preocupado em ser recebido, em ser reconhecido, em ser bem visto, em ser bem quisto. É fácil. É fácil identificar uma pessoa que é presa fácil do inferno. Ela tem característica de desejos, de anseios, de vontades. Uma vez uma pessoa, muitos anos atrás, uma pessoa que veio congregar conosco, um casal, e aí o marido apresentou a esposa e disse, olha, aqui é minha esposa, ela canta, pastor, uma bênção, tal. Eu falei, que bênção, filha, você canta, né? E ela começou a dizer assim, pastor. Eu tenho que exercer o dom que Deus me deu. E aí começou a falar da faculdade, dos estudos. Eu falei, vai ser um problema isso aí, já vi que vai dar dor de cabeça. Porque quem
quer ser. Quem é, não quer ser. Eu estou falando no reino de Deus. Diferente do humilde. Nós lidamos com pessoas todos os dias, irmãos. O que eu estou falando para você é natural. Eu sei que essa palavra está confrontando você. Algumas pessoas aqui estão sendo confrontadas por essa palavra. Quantas vezes você brigou por direitos que você achava que tinha? Quantas das vezes você arrumou briga no banco? Quantas das vezes você exigiu direitos que você achava que tinha? Quantas pessoas você tratou com arrogância por causa da sua impaciência? Aí alguém olha, é crente, é evangélico. Nós somos responsáveis mesmo, irmão. Não somos diferente de ninguém do mundo. Mas nós somos responsáveis porque essa responsabilidade me trouxe um desafio de vencer a mim mesmo. De renunciar a mim mesmo, de renunciar aos meus desejos, meus sentimentos, minhas vontades, minhas emoções. Eu não posso ser mais o pavio curto. Aí sabe o que acontece? Você sempre vai passar por situações difíceis. Das duas a uma. Ou você vai morrer de um ataque cardíaco. Ou você vai aprender, irmão. Porque o deserto é para isso. Ou mata você, ou ele te prepara. Aí quando alguém bater na sua face direita, o que você tem que fazer? Processar? Quê? Bateu na face direita, faz o quê? Não, mas pastor, mas não pode dar nenhuma brigadinha, nenhuma... Peraí, eu sou crente, mas não sou bobo. Você não é convertido ainda. Eu estou falando de mim também, porque às vezes a gente também precisa se converter mais. Eu tenho uma vontade, irmão, uma vontade doida, de quando aqueles caras passam fechando a gente, buzinando na traseira da gente, pedindo passagem sem paciência, e aí fecha a gente, xinga a gente. Eu tenho uma vontade de pôr a mão para fora e abençoar e falar, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu tenho vontade de fazer isso. Oh, vontade. E o inimigo conhece as nossas fraquezas e ele vai minando a nossa espiritualidade. Porque aí você chega em casa cabeça quente. Ah, não vou para a igreja hoje também não. Você passou um dia no serviço que atribulou tudo. Atribulou tudo. É o patrão que brigou, é o outro que cobrou, é um negócio que veio, é a situação que veio, aí acontece um monte de coisa, aí você fica nervoso, aí acontece na rua, no trânsito, no caminho de casa, você vai ficando todo atribulado, e dentro do seu coração, fala, eu ia para a igreja hoje, mas quer saber, eu mereço um descanso, eu vou dormir que eu estou chateado. Vai minando a sua espiritualidade. Não é só de ir para a igreja, não, é de orar, ó. De orar, de pôr o joelho no chão, de exalar paixão, desejo por Deus. Aí um crente que ora, ele abandona o pecado. E um crente que peca, ele deixa de orar. O inimigo sabe como minar você, para diminuir o seu ritmo de oração, o seu ritmo de busca, de comprometimento com Deus, de adoração, estar na igreja.
Às vezes tem umas pessoas que a gente empurra com a barriga, né? Que a gente sabe que não é firme, aí a gente tem que ficar ligando. Oi, irmão, vamos para a igreja, manda mensagem. Quero te ver no culto hoje, hein, filho? Aí eu falo assim, ô filha, todo, né? Quero te ver na igreja hoje. Eu sei que o cara não é firme, mas eu tô ali tentando. Aí alguns respondem, pastor, eu não estou bem hoje, eu não vou. Mas aí que você tem que ir, feliz. Quer dizer, eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. Não estou bem. Aí o diabo vai fazer de tudo para você não ficar bem, que é para você não ouvir a palavra. Que é para você não orar, e aí você não entendeu ainda que isso é tática. Às vezes o diabo é meu inimigo, mas não é meu adversário. Não entendi. Quando o diabo é meu adversário, eu entendo o trabalhar dele. E eu me posiciono contra ele. Às vezes você está na igreja, o diabo é teu inimigo, ele entra na tua casa, ele sai, ele entra, ele sai, ele toca, ele pega, ele move, e você não vê. Porque ele só é o seu inimigo, mas não é o seu adversário. Quando ele é o seu adversário, você trabalha para se defender. Existe um contra. Por isso, Paulo escreve aos Efésios 6:10 dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vestindo a couraça da justiça, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito que é a palavra. O sapato da preparação do Evangelho. O que é o sapato da preparação do Evangelho? Eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Eu tenho que pisar onde Deus quer que eu pise. Existe um id. Mas isso é quando eu tenho uma dimensão do mundo espiritual. Aleluia. Ele nos provará também na concupiscência dos olhos, na mente. Deus fala uma coisa, o diabo diz outra. Deus mostrou a árvore e agora o diabo mostra o fruto. Não foi assim com Eva? Com Adão? Deus mostrou tudo para ele, falou, tá vendo? E aquela árvore do centro ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se comer certamente morrerás. Tá tudo aqui, Deus mostrou. Aí o diabo vem e fala, sabe como que funciona esse fruto? Come para ver. Irmão, olhe pela ótica de Deus. Tem pessoas que acham que nunca vão para frente. Tem pessoas que acham que nunca vão vencer, nunca vão para frente. Sabe por quê? Porque não tem uma visão celestial. Não pode compreender as coisas na ótica espiritual. Pastor, o meu filho está nas drogas. Se você tem visão espiritual, você vai dobrar o teu joelho e você vai entrar em guerra. Pastor, meu marido não olha mais para mim. Se você tem visão espiritual, você vai te arrumar, mulher. Ué. O marido chega em casa, a mulher está com a camiseta do piu-piu, descabelada, peidando na frente dele. Só os homens podem fazer isso, tá aí? É verdade, velho.
Meu marido não olha, lógico. Vai se arrumar, se perfumar, ficar cheirosa. Tem visão espiritual, você vai pegar aqui no esquema. Ligado no mistério. Está entendendo? Se você tem visão espiritual, a coisa é diferente. Nosso problema é não ter uma visão clara, uma visão distinta da coisa. Aí o diabo pega o cara pela concupiscência dos olhos, porque ele olha para dentro de casa, a mulher parece uma burucutu, aí lá fora ele vê a bonitona. E vice-versa também, tá? Vice-versa. Que quem acha que não deve agradar, que não deve cuidar, que não deve fazer, se você não cuidar, outro vai cuidar, se prepara. Mas eu sou o homem da casa, então seja mesmo. Porque o diabo não descansa não, meu irmão. Ele tem suas setas. E ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe. Ih, meu irmão. Às vezes você vem para a igreja com aquela carinha de crente, todo mundo pensa, né? O diabo olha e fala, ninguém sabe que esse cara em casa. Porque ele sabe. A Deus também sabe. Mas Deus é aquele cara que incentiva a gente, né? Ele fala, não, ele vai dar certo. Ele vai dar certo, ele vai dar certo, ele vai dar certo. Deus não vê você como você é, Deus vê quem você vai ser. Porque Deus sempre acredita na minha e na sua transformação. Deus sempre acredita na nossa mudança. Com os ajustezinhos, com umas provaçõezinhas, Deus tem sua maneira de ajustar os pontos. Por isso que o que não entende hoje, entenderá amanhã. Como assim? Amanhã, você, depois de ter passado por provações, depois de ter passado por tentações, depois de ter vivido fracassos, derrotas e vitórias, fracassos e derrotas, sim, fracassos e derrotas também fazem parte de um treinamento de Deus na nossa vida. Alguém orgulhoso, soberbo, precisa fracassar, voltar à estaca zero. Lembra da mensagem da estaca zero? Voltar para a estaca zero, recomeçar humilde. E poder entender e falar, agora eu entendi o mal que me sobreveio. Agora eu entendi o que eu precisei viver. Por isso que não entendi hoje, realmente vai entender amanhã. Depois do processo, do tratamento, do toque. Aleluia. Cuidado com o que os teus olhos tocam. Jeremias 29:11, o Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não do mal. Isaías 55:8 diz, os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Quando o diabo apareceu para Eva para tentá-la, Eva deveria ter mandado o diabo calar a boca. Serpente do inferno, cala a boca. Eu já tenho uma revelação de Deus para a minha vida. Então eu não preciso só de oração, eu preciso de uma decisão. Tem que haver uma decisão, um posicionamento, uma postura. Pastor, o cair não é do homem, e o levantar de Deus.
Quem disse isso? Está na Bíblia. Não! O cair não é do homem, o cair é do diabo. Não viva numa gangorra, meu filho. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está crente, está desviado, uma hora está fiel, outra hora está infiel, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está alegre, outra hora está depressão, uma hora está feliz, uma hora está triste. Ai, irmão, chega! Fica estável, fica firme. Aplane a sua vida com Deus. Sai dessa ladeira que sobe e desce. Se tiver alguma coisa ruim na sua vida, no seu corpo, que veio junto com você do Egito, fique debaixo da presença de Deus até que isso saia de você. Vá para a oração. Pastor, eu trago traumas do mundo. Vai para a oração, fica com Deus até que esses traumas do mundo desapareçam. Pastor, eu ainda trago alguns sentimentos, alguns desejos. Ai, não sai da minha memória. Vai para a presença de Deus até que isso desapareça. Até que não seja mais uma tentação. Até que não seja mais uma tentação e apenas uma provação. Até que você não queira mais, não deseje mais, não anseie mais por isso. Eu conheço um pastor que diz para mim assim, no evangelismo, na rua. E eu me lembro disso porque eu não era nada, nem obreiro eu não era, mas isso ficou na minha cabeça. O pastor da igreja me disse, olha, no bar eu não entro. Aí vocês entram, mas eu não entro. Eu disse, por quê? Porque eu fui alcoólatra. E eu não entro mais. Ele achou bonito isso. Hoje eu entendo. Era lá que ele devia estar. No meio dos alcoólatras. Não, mas isso ainda está me tentando. Ah, tá, então você não deve mesmo. Aí você foge. Mas tem uma coisa. Você não está pronto. Para a provação, porque Deus não nos dá prova que não possamos supor. Aí Deus sabe que você está pronto. Aí Ele te prova, não para saber, porque Deus sabe que você está pronto. Ele te prova para você saber, porque você não sabe. Então Ele te prova para ver, para você mesmo ver o nível que você chegou. Falou, uau, eu consegui. Uau, eu alcancei isso. Deus não nos dá provações que não podemos supor. Significa que Deus sabe se podemos ou não podemos suportar. Então Ele não prova a gente para saber, Ele prova a gente para nós sabermos. Então se esse negócio aí ainda é um perigo na sua vida, foge. Não veio de Deus, veio do diabo, porque o diabo também sabe quando você está pronto e quando você não está pronto. O diabo também sabe. Por isso que eu preciso estar muito bem resolvido nos meus orgulhos, nos meus sentimentos, nas minhas vontades, no meu coração, nas minhas emoções. Eu tenho que vencer a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos da carne. Para mim sair de um nível de tentação e entrar para um nível de provação. A primeira coisa que aconteceu com Jesus, ele foi tentado pelo diabo antes de começar o seu ministério. Depois que ele começou o seu ministério, ele foi provado. Ele viu que ele ia passar na cruz. Deus mostrou para prová-lo.
E por alguns instantes ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o pai sabia que ele já estava pronto. O pai mostrou porque sabia que ele estava pronto. O pai o provou naquele momento. Ele suava sangue. Que prova é aquela? Que provação terrível. Ele estava sendo provado nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu psicológico. Jesus estava sendo provado pelo pai. Mas o pai sabia, porque o pai não nos dá prova que não possamos suportar. E Jesus, por alguns momentos, ele pensou em desistir. Por quê? Porque ele era homem, sujeito às mesmas paixões. Mas ele estava pronto. E porque estava pronto, ele respondeu em seguida: não, pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele carregou a cruz. Ele sofreu o azarrogue, o azorrague. Ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi espancado, ele foi provado e venceu. Venceu. Tanto que a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Ele venceu. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, é concupiscência da carne. O mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 3,6: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e não conheceu a Deus. Filhinho, não vos engane, não vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Deus é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete mais pecado, porque a sua semente permanece nele. A sua semente permanece nele e não pode pecar, porque agora é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Que é uma paulada violenta. Sabe o que é o pior? Que depois que nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos mais responsáveis ainda. Isso aqui fica mais pesado ainda. Jesus disse: olha, se eu não tivesse vindo, João capítulo 15, 22, Jesus disse: se eu não tivesse vindo, se eu não lhes houvera falado, vocês não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa para o teu pecado. Forte essa palavra, né? Jesus disse: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse falado a vocês, vocês não teriam pecado. Teriam, mas não seriam cotados como pecado, porque Deus não leva o tempo da ignorância. Então é ignorante, Deus não conta como pecado. Mas a partir do momento que Ele lhe falou a palavra, não tem mais desculpa para o pecado. Ah, mas eu pequei, pastor, porque eu não tive apoio da família. Eu sou rebelde porque eu não tive amor. Olha para a cruz. Ah, pastor, eu fiz isso porque eu não tive outra escolha. Olha para a cruz. Sempre existe uma escolha. O bem e o mal estão diante de nós.
escolhe o bem para que viva. E agora nós o conhecemos. Irmão, você não pode servir a Deus com seu espírito e servir o diabo com seu corpo, com a sua mente, com seus olhos. Chega de brincadeira. Deus vai afastar os que estão brincando, para que os que querem chegar, aqueles que querem levar o evangelho a sério, as obras, a vida, o coração dessas pessoas sejam manifestas. E outra vez saberão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Como que eu me livro disso, pastor? Quer uma chave para você se libertar da tentação? Para você se livrar disso? Só tem um segredo, quem sabe? Quem sabe? Oração. Muitos estão cedendo porque não oram mais. Quando você não tiver mais segredos com Deus, o diabo vai roubar a sua força. Quando você não tiver mais intimidade, sabe aquele coisinho de segredinho, sabe? De intimidade. Quando você não tiver mais secreto com Deus. Lembra de Sansão? Sansão, a mulher pagã ficou ali tentando enganar Sansão para descobrir o quê? O segredo. Não era o cabelo, era o segredo. O problema de Sansão era o segredo. Quando ele revelou o segredo, que ele perdeu. Quando você não tiver mais segredinho com Deus, se prepara que você vai perder sua força, meu filho. Não tiver mais intimidade com Deus, não tiver mais um secreto com Ele, uma coisa só entre você e Ele. A oração nos deixa com uma mente esperta. Orar é difícil mesmo. Por isso que a carne não quer orar. Eu quero um ministério. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Tem gente que chega aí, irmão. Às vezes o cara nem liberto do pecado é ainda. A gente vê porque a gente conhece as situações. A gente que é pastor conhece a vida das pessoas. Nunca desistimos uns dos outros. Queremos ajudar as pessoas a largar o erro, a largar as coisas da sua vida e se firmar com Deus. Mas às vezes as pessoas, antes de abandonar as coisas erradas, elas querem viver uma chamada de Deus. Quer profetizar, quer pregar, quer fazer. Eu quero te dizer, primeiro, se torne um homem de oração. E a sua chamada em Deus vai aparecer. Ela vem de um fruto de oração, de um fruto de oração. Os frutos de Deus na minha vida não foi porque um pregador colocou a mão na minha cabeça, mas foi fruto de oração. Fruto de oração. Você pode ter recebido a profetada do cão. Porque tem aquele profeta que só... Não, Deus manda te dizer que tu vai ser usado por Deus agora. O cara ainda se arrepender ainda. Não se arrependeu. Acontece cada absurdo, irmão. Você vai no monte, o cara é ungido a pastor no monte. Uma vez um moço chegou aqui. Um menino que a gente estava tratando, meu Deus do céu, o cara vivia com problema, depressão. A gente ia na casa dele orar, toda hora o cara estava caído. Pastor, não estou bem hoje. Todo dia ligava, estou bem hoje, estou bem hoje, estou bem hoje. Aí um dia ele me chega na igreja dizendo que foi no monte que ungiram o cara pastor. Eu falei, nós vamos orar agora e vamos desungir isso, vamos quebrar isso. Por isso que é bom você ficar bem fiel dentro de uma igreja. Ser submisso à sua liderança. Fica vagueando por aí para você ver.
vai dar errado, irmão. Cuidado com aquelas pessoas que digam, vem para cá que eu vou te ungir. Eu vou te levantar, tentando te comprar com o ministério. A vida tem processo, filho. Dê valor para aqueles que querem treinar você, que querem preparar você de verdade, no relacionamento, na comunhão, na exortação, no confronto. Aqueles que sabem o tempo certo, o momento certo da sua vida, porque aquilo que muitos estão pensando que a unção é uma maldição, é uma arma do Satanás, para te impedir de viver os propósitos de Deus. O inimigo se infiltra, irmão, no meio da igreja. Ele não entrou no jardim lá, jardim de Deus, que foi feito para Adão e Eva. Ele não invadiu, não entrou. Não entrou sorrateiramente e enganou. Segundo exemplo, além da oração, rendição. O que é rendição? É você entrar na oração não dizendo o que Deus tem que fazer, mas é entrar na oração para ser ministrado por Deus. É para dizer, Deus, fala comigo aqui, ministra em mim, me ensina, me mostra o caminho. Salmo 51, 17 diz que sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, não desprezarás o Senhor. Entra assim com o coração rasgado na presença de Deus. Rendição é consagração. Você se consagra é quando você se separa. Você se separa e Ele te santifica. Você não é santificado sozinho. Você se separa. Deus te santifica. Deus só pode santificar o que você separou. Separou do mundo, separou das coisas, separou até de coisas permitidas. Você separou a sua vida para viver uma vida com Deus. E tem coisa que me é lícita, mas não me convém. Por que não me convém? Porque eu sou separado. Eu sou separado para Deus. Aí Deus vem e santifica. A aprovação é para você crescer. Mas a tentação é do diabo. A tentação é para tentar te diminuir. Um minuto de pecado, irmão, pode ser motivo de choro para a vida inteira. Cuidado. Mas se você pecou e se arrependeu, nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que se compadece das suas fraquezas. Por isso entremos com confiança no trono da graça, para alcançar a misericórdia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Entra na presença de Deus. Faz uma aliança com Deus. Aumenta teu nível de oração, teu nível de compromisso, de comprometimento, de aliança. Faz isso. Sai da mesmice. Deixa de ser um crente engessado. Não viva mais uma vida normal, por favor. Posso confessar uma coisa para vocês? Às vezes eu estou aqui ministrando louvor com os irmãos, estou ali, o louvor acontecendo, sentindo a presença de Deus. E eu olho para vocês, eu estou falando conosco aqui, atalaias. E vejo que muitas das vezes falta paixão na gente para adorar a Deus. Nós devíamos estar chorando no louvor. Nós devíamos estar com as nossas mãos levantadas. Sabe aquele stick doido de quem está apaixonado e está emocionado. Cada um do seu jeito. Um chora, o outro se ajoelha, o outro deita, o outro diz ou.
E às vezes eu olho para nós assim, irmão, eu vejo alguns assim, procurando um mosquito voando no céu, olhando para o relógio, esperando acabar logo o louvor para ouvir a palavra. De que adianta nós ouvirmos tão bem a palavra, nos orgulharmos tão bem da palavra, se nós não somos tão sensíveis assim em adoração? Se nós não somos tão fominhas de Deus? Quando isso acontecer, você vai vir para a igreja com ansiedade. Vai chegar até mais cedo. Porque você não vê a hora de erguer o seu louvor a Deus, de adorar o Senhor, de senti-lo, de ouvi-lo. Fica de pé comigo nessa noite. Mas eu entendo, viu? Eu entendo que alguns de nós precisamos ser provados, tentados. Precisamos ser reprovados em algumas coisas, para depois nos tornar apaixonados. Ora la bashura calabassoria lá. Derreque ala mandoroque ala bashoroque ala mandaraias. Oh Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Se você reconhece a sua falta de paixão, você diz: pastor, eu quero viver isso, eu fui tocado por essa palavra, eu quero viver a vontade de Deus, eu aceito a palavra de Deus, a correção de Deus para a minha vida, eu quero separar a minha vida para ser santificado por Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui para chorar com a gente. Vem aqui. Vem aqui para se humilhar junto com a gente. Os pastores da igreja, ore por eles.